Jesus veio para salvar. Você já pode saber disso na sua vida, mas você tem vivido conforme essa verdade? Você tem colocado essa verdade como prioridade na sua vida? Você tem servido ao Senhor Jesus? Tem deixado Ele guiar a sua vida todos os dias? Para que Ele possa derramar da sua salvação eterna sobre você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem crido no Senhor Jesus a ponto de Ele salvar a sua vida? Deus abençoe a sua vida nesse dia, meu irmão. Deus consagre e abençoe o seu entendimento, que o Espírito Santo venha abrir a sua compreensão, para que a palavra do Senhor, que é o nosso pão vivo que desceu do céu, possa entrar, fazer morada e transformar o seu interior. Uma transformação que acontecerá de dentro para fora, porque vai gerar frutos para a glória dele. Essa é a verdadeira conversão. Quando uma pessoa é transformada pelo poder da palavra de Deus. E lembrando que a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Então, esses vídeos que o Espírito Santo tem me guiado a fazer é para que haja abertura do entendimento através da palavra de Deus, para que você tenha uma vida nova, para que você possa gerar frutos para a eternidade, para que através desse entendimento você possa tomar a decisão certa. Você que já se entregou para o Senhor Jesus poder conhecer mais o seu Senhor. A gente vai estar sempre aprendendo todos os dias mais sobre o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Porque o que sabemos dele é uma gota para o oceano inteiro que ele é. E para aqueles que ainda não o conhecem, possam enxergar a grandeza do seu amor, enxergar a grandeza do poder de Deus e possa brotar dentro destes o temor. O temor que é o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria. E aquele que é sábio teme a Deus. Aquele que é sábio se entrega de corpo, alma e espírito à palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Então a gente vai continuar a partir do versículo 17. A gente falou um pouco no vídeo anterior sobre o amor de Deus. Ele nos amou de tal maneira, uma maneira grandiosa, um jeito glorioso, que fez ele pegar o seu único filho, uma parte de si, ele mesmo, né? Com toda certeza, o próprio Deus encarnou através de Jesus. E o próprio Senhor Jesus é o próprio Deus, ele é a palavra de Deus. Mas ele é considerado filho de Deus porque Deus é família. A gente pode ver na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus, ele quer uma família. Ele quer nos fazer ser filhos dele. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Nos tornamos irmãos do Senhor Jesus, que buscam fazer a mesma obra que ele fez. E ele diz que faríamos obras ainda maiores do que ele fez, mas ele continua sempre sendo o Senhor. Glória a Deus. Então, no versículo 17, ele continua dizendo: antes, não deixe de se inscrever no canal,
clicando nesse botãozinho aí embaixo de inscrever-se e ativando o sininho das notificações, amém? Para você ser avisado toda vez que eu venha postar um vídeo, que por enquanto está sendo todos os dias, amém? Versículo 17 lhe diz: porque Deus amou, quer dizer, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou a sua salvação para a humanidade, é para todos. Por quê? Porque ele não faz acepção de pessoas. Ele odeia o pecado, mas ele ama o ser humano. Ele odeia o ímpio, só que nesse mundo há também os justos, aqueles que são dele. Ele mesmo criou o ímpio para o dia do mal. Eu não estou inventando nada disso, tá tudo na palavra. Se você colocar no Google aí esse último versículo que eu falei, você vai achar. Em algum versículo, eu não lembro qual é, não sei se é em Isaías, mas você pode ver que a palavra de Deus, ela se conecta. Ela tem versículos lá no Antigo Testamento que vão se conectar com os do Novo e assim por diante. Mas voltando aqui, ele quis dizer que Jesus, ele não veio para condenar. Você pode ver que quando Jesus falava, os fariseus, eles logo se rebelavam. Como se Jesus estivesse ali só para apontar o dedo para os erros das pessoas. E, sobretudo, os erros deles mesmos. Mas a gente sabe que os fariseus, em especial, né, aqueles que condenaram o Senhor Jesus, eles mesmos estavam errados, com toda certeza. Eles não tinham entendimento espiritual, embora estivessem ali como doutores da lei, doutores dos 10 mandamentos, das leis de Deus, servindo a Deus. Pessoas que serviam a Deus condenaram o Filho de Deus. Interessante, né? Até hoje a gente vê isso também nas igrejas, infelizmente. É algo que sempre vai existir, meus irmãos. Mas ele não veio para condenar. Para que uma pessoa ela compreenda que ela está no caminho errado, a verdade tem que ser dita a ela. A verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele veio para salvar, para que o mundo fosse salvo por ele. Unicamente ele. Ele é a salvação de Deus. E quando a gente fala isso, meu irmão, pelo menos na minha alma, ela se regozija, porque a alma ela necessita de salvação. Por conta do pecado que desde o princípio tomou a humanidade, a alma do ser humano carece da misericórdia, da graça de Deus, da companhia de Deus, da presença, melhor dizendo, de Deus. Ela carece. Porque lá no Jardim do Éden, Deus, você pode ver que ele descia todas as tardes para estar com Adão e Eva. Imagine um momento de intimidade, um momento em que eles estavam ali para compartilhar, para conversar, enfim, um momento só deles. A gente também precisa disso. A gente necessita, a gente carece disso.
Então, se você tem passado os seus últimos dias longe de Deus, longe da presença dele, porque ele se faz presente quando alguém busca a ele. Nossa, saber que Deus ele está aqui, porque eu estou falando dele. Onde estiverem duas ou mais pessoas presentes, ele ali estará. Eu estou aqui sozinha, mas eu creio que ele está, mesmo assim. Porque a presença dele está aqui dentro de mim. O Espírito Santo. O Espírito Santo foi aquele que o próprio Jesus batiza a gente com esse Espírito. Ele é quem batiza. Deus enviou o Espírito Santo quando Jesus subiu aos céus, para que conosco estivesse outro Consolador. Ou seja, isso está escrito na palavra, né? Eu já falei isso, se não me engano. Não, acho que não, ainda vou falar sobre isso nesse Evangelho de João. Mas nessa parte que Jesus disse, eu tenho que ir para que outro Consolador venha. E ele vai consolar, ele vai ensinar vocês. Ele é o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer. O mundo não conhece porque o mundo jaz no maligno. Mas olha só, Deus enviou seu Filho para salvar o mundo mesmo assim. Mas o Espírito Santo é aquele que transforma a pessoa. Que quando Deus derrama do seu Santo Espírito, Jesus batiza a pessoa com o Espírito Santo, é porque ela se inclinou para Ele. É porque ela buscou o favor de Deus. Ela buscou a Deus. Deus, ele vê, ele nos esquadrinha, meus irmãos, e ele sabe quem de fato está se esforçando, está se limpando para receber o Espírito Santo. E ali ele fazer morada. Então eu creio que eu não estou só, ele está aqui dentro de mim. Glória a Deus. Ele é o meu consolador. Porque quando vem alguma tristeza, alguma situação, algum pensamento para confundir a minha mente, quando vem alguma coisa para me angustiar, quem me consola? Quem me ajuda? Quem me dá força para continuar? Quem abre os meus olhos para a verdade? Quem fala o que eu estou fazendo de errado para eu parar e começar a fazer o que é certo? Quem? É o Espírito Santo. Então, esse mesmo Espírito nos prepara para alcançarmos a eternidade, porque sem ele é impossível. Porque esse mundo aqui, como jaz no maligno, o maligno vai tentar de todas as formas me tirar do caminho da salvação, me desvirtuar. Então o Espírito Santo vai fazer esse trabalho de me fortalecer, de derramar o bom ânimo sobre mim a cada dia, para eu levantar todos os dias e continuar. Ele me inspira a fazer coisas para a glória de Deus. Enfim, tudo isso ele faz. Então, Jesus ele veio não para condenar, mas para salvar. E quando ele fez a obra dele, redentora aqui nessa terra, ele tinha que voltar aos céus para mandar o Espírito Santo e lá à direita do trono de Deus, ele prepara lugar para nós. Ele já preparou. Ele só está esperando o Pai determinar, filho, vai buscar a tua noiva. Quem é a noiva do Senhor? Aqueles que se prepararam, aqueles que estão se preparando dia após dia com a ajuda do Espírito Santo, para estarmos limpos em santidade ao Senhor, para podermos entrar
no Santo dos Santos, um lugar de santidade. Glória a Deus, porque está escrito: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, olha só o plano de salvação, que todo esse entendimento do plano de salvação de Deus possa tocar o seu coração. Você, como eu estava dizendo, que tem vivido os seus dias longe da presença de Deus, que essa palavra, em nome do Senhor Jesus, toque a sua vida, toque o seu entendimento, toque a sua compreensão, toque o seu intelecto. Por que eu digo isso? Por que eu não digo toque o seu coração em si? Por que eu digo toque a sua mente? Porque começa aqui, meu irmão. Não começa aqui. Vem pra cá para poder depois descer. Quando desce para o coração, glória a Deus, porque aí vai transformar aqui. E aqui é o mais difícil muitas vezes de ser transformado, porque aqui está as nossas emoções. Aqui está as nossas vontades. A nossa alma, ela está ligada ao nosso coração, que infelizmente é carne. Está ligado à nossa carne, está ligado aos nossos desejos, às nossas vontades, às nossas necessidades carnais. E isso muitas vezes atrapalha a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar aqui. Quando ele entra aqui, ele transforma o resto. Mas ele tem que entrar primeiro aqui. Por que eu digo no intelecto? Porque você e eu precisamos ter o entendimento de que eu necessito de Jesus. Não é uma opção eu me voltar para Jesus. É uma necessidade. Porque se eu não tomar essa decisão tão importante, a minha alma, ela pode ser condenada ao inferno. Jesus não veio para condenar o mundo. Ele veio para salvar. Ele é a salvação de Deus. E aqueles que não escolhem por essa salvação, infelizmente, vão pagar o preço da condenação eterna. Porque rejeitaram o Filho de Deus. A salvação de Deus, eles rejeitaram. Eles preferiram o outro lado. Porque só há dois caminhos para a gente seguir. O Jesus, que nos leva à eternidade com Deus, o céu, a Nova Jerusalém, ou a pessoa escolhe o diabo, a condenação eterna, o inferno e o lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Então, eu queria ler um comentário do bispo aqui na minha Bíblia, que ele fala justamente desse versículo 17 e do 18, mas que a gente vai estudar esse 18 no próximo vídeo. Ele diz: para salvar, Jesus veio para salvar. O Altíssimo enviou o Senhor Jesus não para condenar o mundo, mas para dar oportunidade ao ser humano de ter o céu como seu destino e a felicidade completa como condição de vida permanente. Ou seja, ele não promete apenas uma vida eterna, mas ele já nos dá as bênçãos aqui nessa terra, para que a gente seja testemunha do poder dele. Ou seja, aquele que se volta para Jesus tem uma vida plena aqui. É luta, não é assim. Não é como no piscar de olhos. Mas a gente vai lutando, a gente vai progredindo e ele vai fazendo a transformação na nossa vida. Amém? Continuando. Contudo, embora alguns desejem usufruir desse privilégio, outros o desprezam. Diante disso,
perecerão, não porque o Senhor é injusto, mas porque tomaram a sua decisão. A escolha é individual. Assim, aqueles que optarem pela descrença e pela desobediência colherão inevitavelmente julgamento e condenação. O juízo de Deus que vai recair sobre essas pessoas. Da mesma forma que também passaremos por um tipo de julgamento. Aqueles que se voltaram para Jesus também passarão pelo tribunal de Cristo, onde as suas obras de redenção vão ser julgadas ali, para que Deus possa dar a bênção, dar os galardões. Tudo isso você vai encontrar lá no livro de Tessalonicenses, se eu não me engano. E em Coríntios também. Mas você pode ver que Deus ele é justo. Ele é justo não apenas com os que não são dele, mas sobretudo com a gente, que somos dele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus consagre e dirija, ilumine o seu entendimento para receber a mensagem de salvação que ele tem anunciado aos montes, para que todos estejam cientes do que está prestes a ocorrer nessa terra e qual decisão tem que tomar antes que seja tarde. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.